Olá, meus irmãos seguidores e seguidoras, está no ar nesta belíssima sexta-feira, blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada. Com o presidente Antônio Aquino Lopes, o Toniquim, que ele descanse em paz, nunca aconteceu um tapetão na Federação de Futebol do Acre durante 40 anos. Agora, o tapetão, o fantasma do tapetão vai acontecer pela primeira vez na Federação de Futebol do Acre. No jogo, Santa Cruz 4, Chiquinho, São Francisco 0, pela B-Zona Acreana, dois jogadores do Chiquinho simularam contusão em campo, conforme a súmula está falando, que alguém induziu esses jogadores a simular contusão, e agora o Atlético Acreano contratou o advogado Adevaldo Santana para defendê-lo, alegando que ele foi prejudicado na competição por esse caicai. O Atlético entrou com a representação na federação, no TJD, e ontem o advogado Adevaldo Santana disse no programa Diário do Esporte da TV Rio Branco que o Chiquinho São Francisco vai perder 6 pontos e outras penas atingirão o clube. Veja aí. Posso tratá-lo de Dr. Adevaldo Santana ou Dr. Bibite? Que é isso, negócio de bibite? Não, Bibite? É uma coisa, isso é coisa de família, pô. Isso é da infância. Beleza. Então, Dr. Adevaldo Santana, você pegou essa causa do Atlético Acreano. Sim, Chico. Eu fui procurado por um colega advogado, né, para representar o Atlético Acreano nessa demanda, e nós aceitamos prontamente. Eu sou tricolor, todo mundo sabe que eu sou tricolor, apaixonado pelo meu Independência Futebol Clube, mas eu tenho um lado do coração reservado para o Atlético Acreano. Eu tive uma passagem lá muito boa, ajudei, colaborei com o Atlético, e se um dia eu for convidado a colaborar novamente com o Atlético Acreano, não é usurpar o Atlético Acreano, muito pelo contrário, eu sempre ajudei financeiramente, no meu bolso, o Atlético Acreano, como ajudei o Independência. Mas aí agora a gente está com essa demanda aí, junto ao TJD da Federação, e esperamos responder a expectativa do Atlético Acreano. Só para explicar os nossos seguidores, no jogo Santinha Capivara 4, Chiquinho 0, que é o São Francisco, alguns jogadores, supõe-se que alguns jogadores do São Francisco foram induzidos ao caicai. O caicai todo mundo sabe o que é. É simular, forjar uma contusão, uma lesão, e o time que por acaso induziu a isso aí, fica com um número reduzido de jogadores em campo, aí, consequentemente, a partida é encerrada, como foi pelo árbitro Fábio Santos. Então, você já leu esse processo todo, a súmula? Não, na verdade é o seguinte, a gente pegamos a súmula, né? E dentro das informações que o árbitro relatou, colocou em seu relatório, e também o médico que estava atendendo os atletas, médico disponibilizado pela Federação de Futebol para atender os atletas das equipes, o árbitro relatou que até os 31 minutos do segundo período, do segundo tempo, a equipe tinha já 4 atletas, a equipe do São Francisco já tinha 4 atletas expulsos.
E logo em seguida, o seu técnico, num momento de paralisação do seu técnico de São Francisco, disse, olha, para o árbitro, eu fui informado que tem que encerrar o jogo por número insuficiente de jogador. E o árbitro disse que não tinha que encerrar o jogo. E ele podia falar isso? Pode, agora não deve, né? Porque é o seguinte, a regra determina que o jogo só é dado por encerrado com no mínimo 6 atletas. E a equipe de São Francisco estava com 7 em campo. E aí o que aconteceu? Um atleta simulou uma contusão, é isso que está na súmula, nem eu nem você estamos inventando, é o que está na súmula. E o árbitro chamou o médico que constatou, disse, olha, não vi lesão no atleta, nenhuma lesão no atleta. E foi colocado em súmula também isso. Então, o Atlético, usando o seu direito, aí alguém pode perguntar, quem não entende de como as coisas acontecem no direito, né? Pode dizer, mas o jogo era São Francisco e Galvez, o que tem a ver o Atlético com essa situação? Dentro do direito, existe, você só pode agir se você tiver legitimidade e interesse. O Atlético tem legitimidade porque ele é filiado à federação e está participando do campeonato. Daí surge a sua legitimidade. E o interesse qual é? Ele participa do campeonato e quer se classificar para a primeira divisão. Então ele preenche os requisitos, os pressupostos para ingressar na Justiça Desportiva. Então foi peticionado, foi feita uma representação ao TJD, deve estar com o Procurador de Justiça Desportiva e logo ele deve estar fazendo a denúncia, encaminhando a denúncia para o presidente agendar, liberar a pauta primeiro pela Comissão Disciplinar do Tribunal. Você, como advogado, está pedindo o quê? O cancelamento do jogo, os pontos que o São Francisco ganhou? Como diria Galvão Bueno, a regra é clara. O artigo 5º do regulamento da competição diz o seguinte, que a equipe que der causa ao encerramento da partida perderá 6 pontos. Então o Atlético só quer que está requerendo que o São Francisco perca os 6 pontos conquistados ou a conquistar. Somente isso. Ganhou 6, aí fica zerado. Fica zerado. Se não tivesse ganhado nada, menos 6. Menos 6. É isso que o Atlético quer. O Atlético só quer ser o direito, mais nada. Não quer perturbar ninguém. Agora, além disso aí, além do artigo 5º, você se embasa também no artigo 258 do Código de Justiça Brasileira? Sim, do CBJD. O CBJD dele fala da punição. Sobre a suspensão. Sobre a suspensão, inclusive, é passível de denúncia também. Eu não sei se o procurador vai fazer, mas o Atlético pediu denunciar o atleta que simulou a contusão, e o técnico do São Francisco e também a equipe. Então aí o advogado especializado em direito desportivo, Atevaldo Santana, contratado pelo Atlético Acreano para defender o clube no julgamento que vai ser realizado no TJD. Aí muita gente pergunta, aonde cabe o tapetão caicai? O tapetão caicai cabe no artigo 205 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E o que pode acontecer? O que pode acontecer é do presidente do clube ser punido com 1 ano de suspensão, os jogadores que simularam contusão serem punidos com 120 dias de suspensão. O clube poderá sofrer uma punição de 1 ano a 2 anos de todas as competições, mais multas, e o técnico que induziu os jogadores simular contusão
pode pegar de 1 a 2 anos de suspensão. É só isso que pode acontecer. Meu amigo, não existe crime perfeito. Não existe. A pessoa tem que deixar um rastro. E foi deixado o rastro. Está na súmula. Está na súmula. O advogado já leu a súmula. E quem deixou esse rastro foi o treinador do clube. Então, digo mais uma vez, esse tapetão vai quebrar um tabu de 40 anos, porque quando o Toniquinho, Antônio Aquino, presidiu a federação durante 40 anos, nunca aconteceu um tapetão na federação. Vai ser o primeiro. Todo dia tinha tapetão em Rondônia, na Federação do Amapá, na Federação de Roraima, na Federação do Amazonas e na Federação do Pará. A única federação que escapava no norte brasileiro chamava-se Federação de Futebol do Acre, com Toniquinho na presidência. Agora não, o tabu foi quebrado, a porteira foi escancarada para outros tapetões que poderão vir por aí. Quando acontece o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, por aí adiante. Então a gente lamenta muito que tenha acontecido isso. E o que nós pedimos ao TJD, ao presidente Marco Antônio, é que essa súmula, esse julgamento seja feito, seja julgado com rigor, para servir de exemplo no futebol do Acre. Não admite-se acontecer isso, pois durante 40 anos com Toniquinho nunca aconteceu. E o presidente da Federação de Futebol do Acre, isso aí é um aviso para ele, é um alerta para ele saber quem está infiltrado no futebol do Acre tentando fazer sujeira. E esperamos também que esse julgamento seja realizado antes de terminar a bezona criana, que ele não seja engavetado, senão vai ficar sem graça. Essa é a realidade nua e crua. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, volta a qualquer momento, de qualquer lugar. Até lá!